Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lacerda. Estamos em mais um vídeo para passar dicas importantes para a sua aprovação, para a sua preparação final, reta final, rumo ao seu objetivo, que é passar nessa prova de concurso. Nessa aula a gente vai abordar o tema execução orçamentária e financeira dentro da administração financeira e orçamentária, passando essas dicas importantes para vocês. Eu sou o professor Paulo Lacerda, estamos juntos nessa caminhada. Primeiro tema que a gente vai ver são os estágios da despesa, um tema muito cobrado em prova, principalmente porque o Tribunal de Contas da União tem como um dos pontos centrais justamente verificar a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência dos estágios da despesa governamental. Primeira coisa importante é lembrar dos estágios da despesa, que é fixação, empenho, lembrando que o empenho não acontece no mesmo ano da fixação da despesa. Temos a liquidação e o pagamento. A gente espera também que esses três estágios da despesa, ou seja, da execução da despesa, que começa no empenho, se materializem dentro do mesmo exercício. Se não se materializar, vamos ter os famosos restos a pagar. Bom, primeira coisa, o que é fixação? Fixação é quando você elabora, pessoal, uma despesa governamental, fixando essa despesa em créditos orçamentários. Então, nós temos os chamados créditos orçamentários, tá? Esses créditos são fixados na lei orçamentária anual para o exercício seguinte. A fixação sempre finaliza com a aprovação legislativa. Começa na elaboração e o fim dela sempre será a aprovação legislativa. E ela sempre vai acontecer depois da previsão da receita. Então, primeiro você prevê a receita, para depois você fixar a despesa, finalizando a lei orçamentária anual. Essa lei orçamentária anual, uma vez aprovada, sancionada, publicada, vai para o Ministério do Planejamento e Orçamento, que por sua vez vai começar a descentralizar os créditos para as unidades gestoras, para as unidades orçamentárias. Essa descentralização chega numa unidade gestora que vai fazer o empenho. O que é o empenho? Lembrando que antes do empenho nós vamos ter a licitação, que é quando você encontra o credor vencedor da licitação, tá? Você tem que ter um credor para empenhar no nome dele. Bom, esse empenho vai se materializar por meio de uma despesa orçamentária, que é você resguardar o valor que foi aprovado na lei orçamentária anual. Essa despesa ela se materializa por meio do regime de competência, tá? É um dever de pagar, você não pagou ainda, mas é um dever de pagar iuris tantum, ou seja, é um dever de pagar relativo, porque do empenho até a liquidação você pode cancelar esse empenho por vários motivos, tá? Esse empenho ele pode ser por estimativa, pode ser global e pode ser ordinário. São as modalidades de empenho. Não esquece, isso cai muito em prova. Ah, mas como é que eu sei que uma modalidade vai ser empenho de estimativa, global ou ordinário? Simples, você vai fazer duas perguntas na prova. Uma e duas aqui, ó, duas perguntas. A primeira, o valor a pagar no futuro, né? O valor a pagar no futuro. Opa! O valor a pagar no futuro é previamente conhecido? Se não for, você empenha por estimativa, tá? Se for previamente conhecido, você pode fazer o empenho por meio de global ou ordinário. E a segunda pergunta é, aceita pagamento parcelado? Ou seja, há um pagamento parcelado possível? No por estimativa e global, sim. No ordinário, não. Não é possível, é o famoso de pronto pagamento. O exemplo básico que há em prova é estimativa energia, global obras. Muita atenção à palavra contratos, tá, gente? Quando cair a palavra contrato, abre o olho. Provavelmente vai ser global, tá? E o ordinário, nós temos aquele de pronto pagamento, que é o material de expediente. Cuidado também, porque às vezes o material de expediente ele é entregue de forma parcelada. Então, assim, não é o pagamento que é parcelado. Eu estou pagando de forma, vamos dizer assim, de pronto pagamento, mas eu estou pagando aquela parcela do material que está sendo entregue. Então, uma coisa é você parcelar o pagamento, outra coisa é você receber a licitação de forma parcelada. Isso é outra coisa, tá? Beleza. Dito isso, o que é o empenho? O empenho é você reservar o crédito que está aqui aprovado na Lei Orçamentária Anual, na LOA, por meio de uma nota de empenho, que pode ser por estimativa, global ou ordinário, dependendo dessas duas perguntas que você vai se fazer na hora da prova, tudo bem? Empenho, pessoal, é um ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, tá? Segundo a Lei 4.320. Vamos dizer que o empenho está tudo certo, e aí você fecha um contrato com aquele credor. Esse credor aqui, ó, vai ter um contrato fechado por você. Você é Estado, né? E aí o credor vai entregar o que para o Estado? Um bem, obras e serviços, são chamados BOS, tá? Bens, obras ou serviços.
Para quem? Para a unidade gestora, e aí o credor está liquidando a parte dele na obrigação, faltando a administração pública liquidar a parte dela na obrigação. E quando é que o Estado liquida a parte dele? Quando ele materializa uma despesa patrimonial. Presta atenção, pessoal. Aqui é orçamentária e aqui é patrimonial. Essa despesa patrimonial se materializa pelo regime de competência, é um dever de pagar agora absoluto, pessoal, ó, tá? Não é mais iuris tanto, não é mais relativo. Por quê? Uma vez liquidado, aqui só tem duas opções, ou você paga ou escreve em resta a pagar. Não tem mais como cancelar se você liquidou aquela obrigação. Vai se materializar por meio de um fato gerador. O fato gerador é quando você recebe um bem, uma obra ou um serviço. Mas, por exemplo, e se esse bem, essa obra ou serviço, ela se materializou, pelo menos no início dela se materializou, né? O início. Antes do ato de liquidar, que é o ato de verificar. Aí, pessoal, cuidado. Se o fato gerador acontecer antes, ou pelo menos o início dele, deveremos o contabilizar, ou seja, esse fato gerador, com esse nome aqui na hora da prova, ó, empenho em liquidação. Isso aqui é uma obrigação que o Estado tem que ter, tá? É uma obrigação. Então, se cai na sua prova, como é o nome dado, ou seja, como é o nome dado à contabilização do evento que acontece, ou seja, do fato gerador que acontece antes do ato de liquidar. Você procure lá empenho em liquidação. Se cair qualquer outro nome, tá falso, beleza? Agora, se o fato gerador acontecer durante a liquidação, não precisa mais utilizar essa expressão. Basta você liquidar mesmo com o nome de liquidação mesmo, tá? Pessoal, o intuito da liquidação, é verificar o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios daquele respectivo crédito, por meio de um documento chamado nota de lançamento. Cuidado, não existe nota de liquidação não, tá, gente? É nota de lançamento que é inserida no CIAF, tá? Vamos dizer que a liquidação esteja ok. Tá ok? Tá ok. Aí eu vou para o pagamento. O pagamento, pessoal, nada mais é do que um mero desembolso de dinheiro, feito pelo Ministério da Fazenda, né, junto com a conta única do Tesouro Nacional. Então esse recurso vai por meio da descentralização. Aqui essa descentralização, primeira, é chamada de crédito, e a segunda é chamada de descentralização de recursos. Tá? Essa descentralização vai para a unidade gestora para fazer o pagamento. Pagamento esse que é uma mera despesa financeira, materializada por meio do regime de caixa, regime esse que o Estado não utiliza para as despesas, tá? E extingue a obrigação por meio de uma ordem bancária que é inserida no CIAF. Então, cada ato desse aqui, nós temos um documento, a nota de empenho, nota de lançamento e a ordem bancária representando o pagamento. Finalizando então, se imaginando aqui, ó, 31/12, nós estamos finalizando a nossa despesa. Se essa despesa não finalizar no pagamento, nós vamos ter, em regra, uns restos a pagar. Tudo certo? Pessoal, nós temos aqui, então, nosso modelo, né, de estágio da despesa. Eu vou apagar aqui para vocês, caso você queira tirar um print ou coisa parecida, fique à vontade, né? Vou colocar aqui só meu nomezinho, né, para ficar registrado. E aí você tira um printzinho, fica à vontade. Esse aqui é o nosso estágio da despesa governamental. Vamos então treinar, vamos lá. As etapas da despesa pública consistem em fixar, beleza, empenho, beleza, liquida, beleza, pagamento, beleza. Sendo a fixação a etapa em que a despesa é devidamente registrada e reconhecida como realizada. Não, pessoal, ela é reconhecida como realizada no momento da liquidação, quando eu tenho um fato gerador materializando uma despesa patrimonial. Por isso que a resposta está falsa. Quando eu digo que a fixação, eu materializo, né? A materialização acontece na liquidação para o regime de competência. O processo de fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização do Poder Legislativo, ou seja, a autorização legislativa, certo? Por meio da LOA, certo? Ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. Perfeito, pessoal. Por quê? Eu não tenho como fixar uma coisa que vai ser aberta por créditos adicionais, já que os créditos adicionais são abertos no exercício seguinte, caso eu vá precisar de alguma coisa. Então, os créditos adicionais, eles são imunes à fixação. Não existe fixação para eles, ok? Então, a resposta está correta. O estágio da fixação da despesa deve preceder obrigatoriamente o estágio do empenho. Cuidado, pessoal. A fixação,
ela vem depois da previsão da receita, mas vem sim antes do empenho. Não tem como empenhar algo que não seja fixado, salvo se advir de créditos adicionais, tá? Se vir de créditos adicionais, não tem como fixar. Então, mas como ele colocou aqui a regra, né, a resposta está correta. Considere que, estando no início de um exercício financeiro, uma entidade pública deve promover o empenho das despesas que realizará, relativas ao consumo de energia elétrica. Nessa situação hipotética, a entidade deverá realizar um empenho do tipo global ou modalidade global. A resposta está falsa. Por quê? Se é energia, como combustível, energia, água, internet, ou algo que o valha, algo que aceita pagamento parcelado, mas eu não sei o valor previamente conhecido. Eu vou estimar o valor que vai ser pago durante o exercício financeiro. Então, com certeza aqui não é global, é por estimativa, tá? Resposta está falsa. Muito bem. A programação financeira estabelece a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa. É muito comum, pessoal, que na realização da receita realizada, ó, aconteça um descompasso com a realização da despesa. Muitas das vezes a realização da despesa acontece muitas das vezes antes da entrada de caixa desses valores. Então é muito comum acontecer isso. Pode acontecer depois também, tá? Realização da despesa pode acontecer depois, o que é muito legal, inclusive. Receita sempre antes da despesa é melhor. Então a ideia é que o governo consiga, com todo o seu poder de Estado, que a realização da despesa seja depois da realização, isso aqui é muito bacana, ou no máximo ao mesmo tempo, tá? Se for ao mesmo tempo também é bom. Agora, se for antes, não é legal não, tá? Considerando os limites do empenho e não necessariamente os limites de pagamento. Falso, pessoal. Acabamos de ver que a realização de receita para você pagar é muito importante em relação ao empenho que cria essa obrigação do Estado para fins orçamentários. Então, a resposta está falsa porque, sim, necessariamente os limites de pagamento também devem entrar nessa programação orçamentária. Tá aqui então, pessoal. Então, se eu for empenhar, eu tenho que empenhar de acordo com o que aconteceu na LOA. E o pagamento tem que acontecer de acordo com o que está na conta única do Tesouro Nacional. Beleza? O primeiro estágio da fase de execução da despesa orçamentária é o empenho. Então, cuidado, pessoal. Ó, nós temos assim, ó, execução orçamentária e patrimonial. A execução orçamentária ela vai acontecer no momento do empenho. Já a patrimonial vai acontecer por meio da liquidação. O empenho, quem materializa é a Lei 4.320, que diz que as despesas serão reconhecidas no momento do empenho, de 64, enquanto a liquidação é de acordo com o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público, né, já de 2025. Então, cuidado na hora da prova. Se ele falar de despesa orçamentária, ele está falando do empenho sim, tá? Que permite uma reserva de dotação orçamentária, ou seja, eu vou lá à LOA e pego aquele valor, seja efetuado para um fim específico, contemplando a fase de fixação da despesa. Contemplado na fase... Olha só a língua portuguesa, né? Se fosse contemplando na fase de fixação, é como se ele falasse que o estágio do empenho estaria contemplando a fase da fixação, o que estaria correto. Mas ele está falando assim, ó, que seja efetuado para um fim específico, contemplado aonde? Essa dotação na fase de fixação. Aí está correto. Então a língua portuguesa aqui tem que ser muito bem analisada para você não se escorregar na casca de banana. Beleza, a resposta está correta. O empenho por estimativa é utilizado para despesas contratuais. Não, pessoal, se tem um contrato, você sabe o valor a pagar no futuro. Sim, eu sei. Ora, se tem um contrato, eu sei, né? Então, o empenho por estimativa é para você que não sabe o valor exato. Então, por isso que não pode ser contratual. E outras sujeitas a parcelamento. Parcelamento está correto. Permite o compromisso de toda a despesa de uma só vez, mesmo com o pagamento seja efetuado em parcelas, certo? Então, por exemplo, a conta de luz do ano de 2025 inteira vai ser empenhada o valor total, o empenho total, já quando? Em janeiro, tá? Ah, mas eu vou empenhar os 12 meses? Vou.
Eu vou empenhar, sei lá, R$ 2.000, por exemplo, tá? E aí eu vou pagando aqui, por exemplo, R$ 100, entendeu? No próximo mês, 150, no próximo mês, 50, e assim somando, né, todos esses valores até o final do ano. Se por acaso, pessoal, no final do ano, ou seja, no dia 31 de dezembro, que é o último pagamento, acontecer de ser R$ 2.010, esses R$ 10 eu posso abrir crédito suplementar para eles, tá? Agora, se por acaso der 1.900, der menos do que eu empenhei, aí eu cancelo R$ 100. Tudo certo? Então tem uma solução para tudo. Mas eu tenho que empenhar o valor todo, não posso empenhar mês a mês não, tá? Então a resposta está errada, só o contratual, tá? O crédito empenhado em liquidação corresponde à parcela da despesa orçamentária cujo fato gerador já ocorreu, mas ainda não foi liquidado, ou seja, não chegou ao estágio. Então, empenho em liquidação, empenhado em liquidação, está na toada lá do empenho em liquidação, né? Ele só colocou aqui no particípio, né? Sendo registrada em conta específica de controle, lá no CIAF, a fim de evitar duplicidade na mensuração do passivo financeiro, lá no balanço patrimonial. Perfeito aqui, pessoal. Pode levar isso aqui para a sua prova. Ele deu o nome da contabilização, caso o fato gerador acontecesse antes da liquidação, e ele colocou, pessoal, o lugar onde vai ser registrado, que é uma conta específica lá do CIAF, tá? E colocou o motivo, né? Por que você faz isso? Para evitar a duplicidade na mensuração do passivo financeiro, tá? Então a resposta está super completa e correta. A execução da despesa orçamentária contempla-se em 2 estágios, liquidação e pagamento. Contemplaria se ele colocasse despesa patrimonial. Na despesa patrimonial, pessoal, tudo começa na liquidação. O empenho se transforma num mero estágio ali qualquer da execução, mas é um mero estágio. Como ele colocou despesa orçamentária, aí não, começa no empenho. Então a resposta já está aqui nos 2 estágios. São 3 estágios. Está faltando aqui um estágio, que é o estágio do empenho. Então a resposta está falsa. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e do cumprimento do objeto contratado, sendo prévia ao pagamento. Também a questão está perfeita. Toda a liquidação acontece para você verificar o direito adquirido pelo credor, após ele entregar o objeto para ti, sendo previamente ao pagamento. Ou seja, não pode pagar, pessoal, antes da liquidação. Tá? Lá na lei de licitação, tem um caso muito específico e concreto lá, que para a nossa matéria aqui provavelmente não vai cair, tá? Vai cair que a liquidação sempre vai vir antes do pagamento. Vamos então agora falar sobre restos a pagar. Espero que você não tenha dúvida, mas se tiver, pode entrar nas nossas redes sociais e tirar a nossa dúvida, ou mesmo aqui nos comentários do vídeo, tá? Fica à vontade, você vai ter acesso a gente, tá? A gente vai entrar em contato com vocês para tirar essa dúvida ou outro tema que não foi visto aqui na nossa matéria, tá? Nossa aula. Restos a pagar. Restos a pagar, pessoal, são despesas empenhadas, mas não pagas dentro do mesmo exercício. Então, restos a pagar. Tudo que é fixado, empenhado, liquidado e não pago, né? Pode ser escrito em restos a pagar. Agora, se houver empenho, liquidação e pagamento dentro do mesmo exercício, aqui como você percebe, nós estamos dentro do mesmo exercício, não haverá restos a pagar. Simples assim. Opa! Não haverá restos a pagar. Tá? Opa, de novo. Não haverá restos a pagar. Tudo certo? Porque o pagamento aconteceu dentro do mesmo exercício do nosso empenho. Tá? Agora, se por acaso o empenho aconteceu dentro de um exercício e o pagamento vai acontecer no exercício seguinte, ou a partir dele, né, do exercício seguinte, aí, pessoal, nós poderemos ter a inscrição de restos a pagar. Sempre pelo regime de competência, pelo seu fato gerador, e a inscrição sempre nesse sistema aqui, ó, chamado CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o contador oficial online do Estado. Atenção! Se o empenho aconteceu e a liquidação aconteceu dentro do mesmo exercício, obviamente o pagamento não, aí, pessoal, vai ter uma inscrição de restos a pagar processados. Por que processados? Porque a liquidação aconteceu dentro do mesmo exercício do empenho. Agora, se por acaso, o objeto foi entregue ao Estado e a despesa é reconhecida no patrimônio. Então, já houve um fato gerador aqui, ó, fato gerador. E esse fato gerador já foi encerrado, porque a liquidação já foi encerrada. Faltando apenas o mero estágio do pagamento. Então, veja, pessoal, essa despesa será reconhecida neste exercício. Vamos colocar aqui que é 2024 e que aqui é 2025. Mas aqui não foi, o pagamento não foi em 2025? Não importa.
Ah, mas se o pagamento puder ser antes, também não importava, porque o Estado se utiliza do regime de competência para reconhecer as suas despesas. E o regime de competência acontece nesses dois estágios aqui, ó, principalmente para fins patrimoniais, na liquidação. Então não importa se você pagou antes ou depois. O mais importante é que haja o fato gerador. Isso aqui já vai entrar na contabilidade como despesa já realizada. Não importa se você pagou ou não, tá? Agora, se por acaso o empenho aconteceu e chegou ao final do ano, ele não foi cancelado, tá? Então não teve cancelamento. Ó. Não houve cancelamento, beleza? Aliás, vamos colocar aqui que poderá ter o cancelamento. Vou deixar aqui aberto. Vamos lá. E a liquidação vai se dar no exercício seguinte, ó, ao do empenho, lembrando que nesse caso o pagamento não poderia acontecer mesmo, né, porque a liquidação não aconteceu no mesmo exercício. Aí, pessoal, eu tenho duas opções no final do ano, que é o empenho ser cancelado, tá, do todo ou em parte, ou eu escrever em restos a pagar não processados, tá? Por que não processados? Porque chega ao final do ano e eu não recebi nenhum objeto. Lembrando que, além disso, pessoal, tem que ter outras coisinhas aqui, ó. Principalmente caixa, tem que ter caixa para inscrição de restos a pagar não processados, tá? O credor tenha tempo para liquidar. E, claro, haja uma certa discricionalidade de interesse do Estado. Interesse do Estado. Principalmente quando ele não tem tempo para liquidar. Aí o Estado faz uma prorrogação para o exercício seguinte. Nesse caso aqui é ou, né? Porque pode ser um ou a soma desses três aí, tá? Também pode ser no todo ou em parte, porque pode ter uma parte da liquidação aqui, tipo 70% da liquidação, então 30% vai ser escrito em restos a pagar não processados, tá? Pessoal, restos a pagar não processados é dividido em duas partes. Primeira parte, empenho a liquidar. Então a despesa nem iniciou, tá? Ou seja, não há fato gerador patrimonial. Ou seja, isso é uma exceção ao fato de nós termos que ter o fato gerador. Então, como o Estado não recebeu nada daquela pessoa, isso aqui é tipo uma gambiarra, é uma pedalada que criaram para poder escrever restos a pagar não processados. Agora, no segundo caso, que é o empenho em liquidação que eu expliquei para vocês anteriormente, a despesa já iniciou. Ou seja, é uma construção de um prédio, por exemplo, já tem um tijolinho lá, por exemplo. Já tem um tijolo lá, já é considerado uma despesa já iniciada. Agora, porém, ela não terminou ou até terminou a despesa, faltando apenas a verificação, ou seja, o ateste do Estado. Então, veja, uma despesa ela é terminada quando ela é terminada após a verificação, e não quando é terminada assim, eu terminei o prédio, mas falta a verificação do Estado, os testes, os ensaios, as provas, para saber se aquilo ali está funcionando. Então, para sua prova, atenção, pessoal, nós temos dois tipos de restos a pagar. Restos a pagar processados e restos a pagar não processados. O não processado é dividido em dois, que é o empenho a liquidar e o empenho em liquidação. Em liquidação. Tá? O em liquidação, a despesa não começou ou até a despesa começou, faltando apenas, pessoal, falta apenas a verificação do Estado. Aí o Estado vai verificar documentos, vai fazer teste lá na obra, para saber se ela está tudo certinho, etc, etc. Tá? Atenção, o objeto, pessoal, foi entregue, ainda que em parte, nesse segundo caso aqui, tá? Do Estado, e há um fato gerador, pelo menos no início dele, o que faz a despesa ser reconhecida no patrimônio. Ou seja, o empenho a liquidar é tipo uma gambiarra mesmo, tá? É tipo uma pedalada orçamentária que criaram para poder escrever restos a pagar não processado, já que eu não recebi nada nesse caso aí, beleza? Atenção, uma dica de ouro que eu vou ensinar para vocês. Toda vez que cai em prova, para você calcular os restos a pagar, você vai desentranhar do texto o empenho, e de preferência a data também, se for o caso, tá? A liquidação e o pagamento. São esses três dados importantes a priori, tá? Porque tem outros dados que eu vou ensinar para vocês. Tirou esses três dados, você vai ver se tem diferença entre o empenho e a liquidação. Nesse caso, pode acontecer duas coisas com ele, tá? Que é cancelar, você pode cancelar essa despesa. Opa, mais uma vez aqui. Ó, você pode cancelar essa despesa se não houver caixa. Mas, rapaz, ó, se não houver caixa, mas, rapaz, vamos lá. Aí sim. Ó, cancelamento se não houver caixa. Houver um fato gerador, tá? Houver um fato gerador.
e tempo para liquidar ou ambos os motivos. Então, se não houver caixa, se não houver faturador e se não houver tempo para liquidar ou ambos os motivos. Se não tiver nenhum desses aí, e muitas das vezes até um deles já basta, eu vou cancelar. Agora, se houver caixa, tiver faturador e, em regra, tiver tempo para liquidar ou ambos os motivos, aí eu vou escrever em resta a pagar não processados, pessoal. Por que não processados? Porque a despesa não percorreu o estágio da liquidação ainda, tá? Agora, a diferença entre o valor liquidado e o valor não pago, eu vou escrever em resta a pagar processados. Percebam, nesse caso aqui não tem a possibilidade de cancelar. Não tem a possibilidade de cancelar. Passou pela liquidação, é ex nunc, é dali para frente. Ou seja, ou você escreve em resta a pagar, processados, ou você paga, tá? Ou você paga, ou você escreve em resta a pagar. A soma desses dois, então, dá o valor total de resta a pagar processado. Só tem um detalhe agora, nesse momento, para a sua prova de concurso, tá? Pessoal, se o empenho, ele depende do crédito da LOA, tá? Então tá aqui um crédito aprovado na LOA, atenção, é isso aí, ó, crédito na LOA, beleza, tá? Vamos imaginar que esse crédito na LOA seja de R$100 para essa despesa aí, tudo certo? Só que durante o exercício, passei aqui, ó, passei para o ano que vem, houve uma arrecadação de R$90. Qual o valor do empenho? É o valor que eu creditei na LOA lá no ano passado ou que eu arrecadei e naquele momento eu tenho para essa despesa? Vai ser o valor que eu arrecadei para essa despesa. Tá? Então, isso é uma forma que a gente chama de responsabilidade fiscal. Ou seja, não adianta você colocar na LOA 2 trilhões de reais. Se a arrecadação não é aquilo, como é que você vai empenhar? Mas, Paulo, a despesa não deveria ser 100? Muitas das vezes, sim, tem que ser 100. Então, por exemplo, vai comprar uma ressonância magnética que custa R$100 a ressonância. Não tem como eu chegar para o credor, em regra geral, e falar, só vendo por 90. Isso não existe, tá, gente? Né, o valor do bem é aquele, não tem o que fazer muitas das vezes. Mas muitas das vezes tem uma negociação, um diálogo competitivo, né, um pregão que você possa trocar ideia com aquele credor, tudo mais. Então pode acontecer essa forma aí. Agora, por acaso, se a arrecadação for 120, lembrando que a aprovação foi de 100. Nesse caso, o máximo que eu posso empenhar, pessoal, é 100, tá? Então, assim, é o que está na LOA ou menos, nunca mais, mesmo que a arrecadação seja maior, tá? Isso é o momento que eu vou fazer a nosso empenho, tá? Aí lá na frente eu vou pagar, tá? Mas eu não paguei, beleza, mas eu tenho caixa, tá? A preferência do caixa é sempre para os restos a pagar processados. Então vamos imaginar que eu tenho de caixa, pessoal, R$100, tá? Lá no momento que eu for escrever, aqui é no momento que eu for escrever. 31/12, que é o momento da inscrição em restos a pagar. Eu vou escrever em restos a pagar processados. Esse restos a pagar processados é de R$70. Eu já fiz todos os cálculos e tudo mais, deu 70. Então, esse caixa aqui ó, já é consumido, entendeu? Então, vai ser 70 menos 70, mais 100, dá igual a R$30. Ou seja, R$30 é meu saldo, tá? Beleza. Aí eu tenho restos a pagar não processados de 40, tá? A priori, para eu escrever no dia 31/12. Só que eu tenho um caixa agora, pessoal, apenas de 30, dos R$100 que eu tive, já que a preferência sempre vai ser por processados. Nesse caso, então, como eu tenho 40 para escrever, eu tenho que fazer o quê? 10 vão ser cancelados, tá? E apenas 30 vão ser escritos em restos a pagar não processados. Ou seja, toda vez que você tiver um valor de caixa para escrever restos a pagar, você tem que prestigiar primeiro os restos a pagar processados. Se sobrar alguma coisa, você escreve em restos a pagar não processados. Aí se for mais, aí nesse mais é ótimo, entendeu? Você vai escrever todo o valor de restos a pagar não processados. Então veja, tem duas formas de você analisar isso aqui. A primeira é quando você for empenhar a despesa, já nem imaginando que vai escrever em restos a pagar ou não, tá? Agora, nesse segundo caso, é quando você for escrever em restos a pagar. Você tem que estar ligado ao caixa do Tesouro naquele exercício, beleza? Isso evita as irresponsabilidades fiscais, que é escrever muitos restos a pagar, muitos deles não processados, sem ter caixa, e aí vai acumulando despesas de ano para ano. Isso é péssimo para a responsabilidade fiscal, tá? Bom, outra coisa importante, pessoal, é no caso dos restos a pagar não processados, tá? Atenção a isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou no dia 31
do 12 de 26, desculpa, de 24, tá? E a unidade gestora fez o empenho e aí houve a inscrição de resta a pagar não processados, tem que ser o não processados, no dia 31 do 12, ok? Beleza. Lembrando que os restos a pagar não processados, pessoal, não tem liquidação, tá? Ele não tem a nossa liquidação, beleza. E aí vai acontecer o quê? Ó? Vai passar o ano, eu já estou afirmando, tá? Vai passar o ano inteiro de 2024 e... Perdão, 2025, né? Aqui já é 2025, 2024 aqui para trás. Vai passar meio ano aqui, ó, de 2026, tá? Já que eu estou no dia 30, mas rapaz, o que está acontecendo? Já que eu estou no dia 30 de 6 de 2026, ou seja, um ano e meio depois. Automaticamente, nesse ano aqui, ó, no final desse ano, a STN, Secretaria de Tesouro Nacional, que é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, vai bloquear esse valor que foi escrito em resta a pagar não processados. Por quê? Porque ele já está imaginando que você está enrolando demais aqui. Tá? Então lembre-se, toda vez que houver inscrição de resta a pagar não processados e passar um ano e meio sem nenhum tipo de liquidação daquela despesa, a STN bloqueia no dia 30 de 6 de 2026. O que pode acontecer aqui? Salvo, ou seja, não haverá bloqueio para 3 despesas. Primeiro, despesas do Ministério da Saúde, emendas impositivas lá do Congresso Nacional, tá? E o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, as despesas com obras, né, rodovias, etc. Isso não vai ser bloqueado. Então são 3 despesas que não tem bloqueio. Todas as outras são bloqueadas. Educação, habitação, programas sociais, todas essas podem ser bloqueadas, tá? Agora, atenção. Esse bloqueio vai se perdurar em regra por 6 meses, ok? Então você tem 6 meses aí para articular, você é unidade gestora. E aí a unidade gestora, aquela que fez o empenho aqui, pessoal, e fez a inscrição de resta a pagar, pode desbloquear esse valor. Ele tem esse período inteiro aqui, ó, de 6 meses para desbloquear. Agora esse desbloqueio pode acontecer se, atenção, durante o ato, ou seja, durante esse 1 ano e meio aqui, ó, 1 ano e meio, houve uma execução direta, ou é uma execução direta da unidade gestora pública e tenha sido iniciada até 30 de 6 do segundo ano da inscrição de resta a pagar. Ou seja, você mostre para a STN que você já começou antes dela bloquear. Você fala, STN, como é que você bloqueou? Eu já comecei aqui, eu coloquei um tijolinho aqui, entendeu? Né? Um curso, eu já fiz a primeira aula do curso. Aí STN, desculpa, meu amigo, eu vou desbloquear aqui para você, tá? Ou, lembrando, atenção, lembrando que no caso da aquisição de bens, já que a execução tem que ser direta e tem que ser iniciada, na aquisição de bens, a despesa é verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida. Ou seja, não pode ser só entregue, tem que ser entregue e a STN falar, você atestou, tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá? E no caso da realização de serviços e obras, a despesa é verificada pela realização parcial com a medição correspondente atestada e aferida. Então, assim, já tenho colocado um tijolo, mas isso é exagero, né? A STN provavelmente não vai aceitar que você diga, eu coloquei um tijolo. Mas de quê? De um prédio de 12 andares. Pô, colocar um tijolo de um prédio de 12 andares é você tirar sarro aí da STN, né? Então tem que ser uma medição assim razoável, a STN entenda que aquilo ali realmente é uma execução parcial, tá? Ou, né, haja instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua eficácia. Por exemplo, um contrato de gestão, um termo de parceria, que seja assinado aqui e seja realizado durante esse exercício de resta a pagar, beleza? Então a STN entende que nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, você, unidade gestora, e não a STN, vai desbloquear. Cuidado que na prova ele fala assim, a própria STN desbloqueia. Não, é a própria unidade gestora que desbloqueia, porque ele tem acesso ao CIAF. Lembrando o seguinte, você tem 6 meses para provar isso, tá? Nesses próximos 6 meses aqui, para finalizar o ano, então vai ser... aliás, no final desse ano aqui, não desses 6 meses, né? No final desse ano, vai acontecer o quê? Caso não haja desbloqueio, a STN, então, o cancelará. Tá? Então, assim, uma coisa é bloquear, outra coisa é cancelar. Tudo certo? Então, cancelamento não vai acontecer até 31 do 12. Então, esses 6 meses aqui, ou seja, no dia 30 do 6, haverá um bloqueio.
no dia 31/12 haverá um cancelamento daquilo que não foi desbloqueado. Tudo certo? Isso vai acontecer e já foi cobrado em prova de concurso. Lembrando, no caso de resta pagar processados e não processados, todos eles percorreram o empenho? Sim, todos eles. Todos eles percorreram a liquidação? Não, só os processados. Todos eles percorreram o estágio do pagamento? Não, nenhum dos dois. Inscrição, sempre no dia 31/12, por qual sistema? CIAF e por qual regime de competência? Receitas e despesas serão reconhecidas sempre como extra-orçamentárias no balanço financeiro. E as dívidas são chamadas de flutuantes lá no balanço patrimonial, reconhecidas no passivo. Tá? Necessitam de reconhecimento para o pagamento no ano seguinte? Não necessitam. Basta o Estado ter vergonha na cara e pagar. Tá? E a vigência? No caso dos processados, até o fim do direito do credor. Aí, o direito do credor, por exemplo, é de 4 anos. Então vai ser 3 anos, inscrição, mais 3 anos, até ele perder esse direito e o Estado cancelar essa dívida. Tá? E no caso de resta pagar, não processados, é até 30/12 do segundo ano. Lembra, pessoal? Por quê? Salvo se a unidade gestora desbloquear o saldo, ora bloqueado pela STN no dia 30/6 do segundo ano da inscrição. Tá? Então, no caso dos não processados, é como se fossem 2 anos de vigência dos não processados. Mas pode ser um pouquinho antes, porque pode ter o desbloqueio dia 30/6. Tá? Bora treinar. Resta pagar são despesas empenhadas e liquidadas, que, no entanto, não foram pagas no exercício financeiro correspondente e se classificam em resta pagar processados e não processados, conforme o estágio que se encontram. Tá? Então, é errado, pessoal, porque ele fala assim, resta pagar são despesas empenhadas e liquidadas. Podem ser se forem processadas. As não processadas não têm liquidação. Como ele está dizendo assim, como se fosse uma coisa comum ser liquidada para ser processados. Não, no não processados não tem liquidação, tá? Falsa questão. Resta pagar não processados corresponde a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas até o encerramento do exercício, seja no todo ou em parte. Perfeito? É isso mesmo. Uma entidade do setor público que tenha recebido receitas tributárias no valor de R$ 1.500 e efetuado o empenho de despesas no valor de R$ 1.000, de modo que 800 já passaram pela fase de liquidação, não tendo sido ainda efetuado qualquer pagamento, estará sujeito a escrever resta pagar processado no montante de 1.000, que é o montante que você liquidou. Lembrando, eu recebi 1.500 e empenhei só 1.000, tá tudo certo. Eu não posso empenhar um valor maior do que 1.500, tá? Agora, só 800, pessoal, passou pela liquidação. Se só 800 dos 1.000 passou pela liquidação, então não é 1.000 que é escrito em processados, é apenas R$ 800. Então a resposta está falsa. No caso dos processados, R$ 800. Os outros 200, depende do caixa no final do ano, será escrito em não processados. Próxima. No primeiro exercício financeiro, já encerrado, em uma entidade pública, foram contabilizados os seguintes eventos envolvendo caixa e equivalente de caixa. O reconhecimento de créditos a receber no valor de 400 mil, sendo 90% arrecadados em caixa no dia 31/12. Ou seja, pessoal, só temos então 360 mil reais em caixa. Esse valor de 400 é só para te enganar, tá? Só tem em caixa 360 mil. O empenho, houve empenho e liquidação referente à aquisição de equipamentos no valor de 280. Metade paga à vista, metade escrita em resta a pagar. Então, 280 mil, então 140 mil foi escrito em restos a pagar processados, porque passou pela liquidação, já que metade foi paga dos 280. Houve empenho, mas sem liquidação e pagamento, referente à aquisição de merenda escolar no valor de 120 mil. Então, nesse caso, como não tem liquidação, vai ser escrito 120 mil no valor de restos a pagar não processados. Aí ele fala, considerando as informações precedentes, é correto afirmar que no dia 31/12 desse exercício, no balanço financeiro desse exercício, o valor total de resta a pagar foi de 400 mil reais. Claro que ele está querendo enganar você com o valor cheio dos créditos que foram recebidos, né? Ou seja, dos créditos recebidos ou a receber, nesse caso aí. Então, nesse caso já está falso, né? Porque o valor para ser escrito em resta a pagar depende do valor do empenho, entendeu, pessoal? E não do valor que você recebe. O valor que você recebe depende para empenhar, mas é o valor a partir do empenho que eu escrevo. Então, esses 400 reais já está falso, nem sei o valor ainda, mas já está falso, tá? A resposta está errada, pessoal. Vai ser 140 mil aqui de restos a pagar processados
e 120 mil de restos a pagar não processados. Então, 140 mais 120 vai dar 260 mil reais. Ok? Então, esse é o valor que deveria estar aqui. Na próxima prova, na sua, quem sabe, caia 260, tá? Beleza. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados serão bloqueados no dia 30 de junho do segundo ano subsequente. Cuidado que ele falou no primeiro ano subsequente, tá? É no segundo ano. Ao da inscrição, excetuados os restos a pagar relativos à despesa prevista em norma com as do Ministério da Saúde, mais emendas impositivas, mais o novo PAC. Mas ele não está citando que não tenha outras, né? Então a resposta está correta. Então, 30 de junho do segundo ano, se for não processados, a STN bloqueia esse valor e a unidade gestora pode desbloquear se ela provar que a despesa foi constituída, foi iniciada, ou que há de instrumento, vamos dizer assim, válido, para que eu sinta liberdade para desbloquear junto com você aquela despesa. Próximo tema, pessoal, é os suprimentos de fundos. Suprimento de fundos, tema muito cobrado em prova também, relativamente simples para a prova. Então a gente vai aqui abordar alguns temas que podem ser cobrados desse tópico aí da nossa matéria. Pessoal, suprimento de fundos, excepcionalmente a critério do ordenador e sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria às despesas a realizar e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Ou seja, não tem licitação, não tem contratos, entendeu? Não tem essa burocracia toda que tem em outras despesas. Atenção, quais são os casos autorizados pela lei? Atender despesas eventuais, quando a despesa deve ser feita de caráter sigiloso, e para atender despesas de pequeno vulto. Então lembre-se, eventual, sigiloso e pequeno vulto. São as três causas. Vedações. Quem não pode receber suprimento de fundos? Responsável por 2 suprimentos, ele não pode receber o terceiro. Servidor que tem a seu cargo guardar ou utilizar o material adquirido, salvo, é o único que tem salvo, tá, gente? Quando não houver outro servidor na repartição. Responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas ou tenha prestado de forma irregular. E servidor declarado a alcance, que é justamente aquele que prestou conta de forma irregular, não tem a prestação de contas, vamos dizer assim, que tenha credibilidade para dizer que aquela prestação de contas vai ser autorizada pelo Estado, beleza? Então, lembrando que somente servidor público pode receber suprimentos, tá? Quem são os servidores? Aqueles concursados ou aqueles comissionados. Já caiu na prova, hein? Comissionados, tá? Comissionado, pessoal, apesar de não ser concursado, ele é um servidor regido pela Lei 1.112. Quais são os prazos do suprimento de fundos? Primeiro, prazo para aplicar o recurso é até 90 dias ou fim do ano a contar da concessão. Então, eu concedi o dinheiro para você, você tem até 90 dias para aplicar o dinheiro ou 31/12, porque você não pode aplicar no exercício seguinte. Já para prestar contas, você tem até 30 dias a contar do último dia para aplicar esse dinheiro. Então, se eu te dei 30 dias para aplicar, eu conto 30 dias a partir do 30º dia para você prestar contas. Ou, se a aplicação do recurso foi no final do ano, você tem até 15 de janeiro do ano que vem para fazer isso. Isso é uma forma excepcional para você prestar contas e não aplicar o dinheiro, tá? Contabilização, atenção. No momento do empenho, liquidação, pagamento e concessão, provavelmente vai cair essa palavra na sua prova, ela se transforma numa despesa orçamentária, mas não patrimonial. Apesar de nós termos um reconhecimento de ativos e um reconhecimento de passivos, tá? Mas não há alteração do patrimônio líquido. Já quando há uma prestação de contas do valor, aí sim, essa despesa patrimonial, mas não orçamentária. Lembrando que nesse caso é quando o fato gerador acontece depois da liquidação. Isso é um caso excepcional. Então, primeiro tem a liquidação para ter um fato gerador depois. É no caso do suprimento de fundos. E por fim, restituição. Se eu tiver que devolver o dinheiro para você no mesmo ano que eu te concedi, você contabiliza como anulação de despesa. Se eu tiver que devolver o dinheiro para ti no ano seguinte ao que você me concedeu, aí vira receita orçamentária. Então é simples, pessoal. Se eu recebi o dinheiro em 2025 e devolvi em 2025, anulação de despesa. Se eu devolvi em 2026, vai ser receita orçamentária. Dito isso, é vedada a concessão de suprimento de fundos a servidor responsável por 2 suprimentos? Ou seja, ele pode ter 3 suprimentos ao mesmo tempo? Não pode.
Então a resposta está correta. O suprimento de fundos consiste em adiantamento destinado a cobrir despesas urgentes, podem ser. Assim, dada a sua urgência, dispensa o trâmite normal de execução orçamentária, que é você licitar, fazer contratos, etc. Podendo ser concedida a qualquer servidor público, sem necessidade de autorização formal da autoridade competente. Primeiro, o grande erro é sem necessidade de autorização, mas o outro erro é qualquer servidor. Não, tem que ser servidor fora aqueles casos de impedimentos, tá? Falso. Quando há uma concessão de suprimento de fundos, tanto o registro da variação patrimonial diminutiva, que é a despesa contábil, quanto o da despesa orçamentária devem ser feitos no ato da concessão. Não, pessoal, na concessão eu tenho uma despesa orçamentária. Na hora da prestação de contas, aí sim, eu tenho uma despesa patrimonial, que é materializada por meio desse nome aqui, ó, variação patrimonial diminutiva. Então a resposta está falsa. A variação patrimonial diminutiva acontece na prestação de contas e não na concessão, tá? O suprimento de fundos, que representa um adiantamento de recursos financeiros a servidor público para futura prestação de contas, não deve, pelo enfoque patrimonial, ser reconhecida como uma despesa, embora constitua uma despesa sob enfoque orçamentário. Perfeita a questão, pessoal, né? Então, assim, como é para futura prestação, não é naquele momento, não deve, pelo enfoque patrimonial, ser reconhecido como despesa agora no presente, né? Já que no futuro é que vai ser a prestação de contas. Embora constitua uma despesa, sim, pelo enfoque orçamentário. Então, lembre-se, no momento da concessão, que é o momento anterior, você cria uma despesa orçamentária. Lá na frente, quando você prestar contas, você cria uma despesa patrimonial, beleza? Vamos agora para o nosso último tema, que é o CIAF, tema que não é muito comum cair em prova, né? Cai geralmente para concursos específicos, como o 3CU, e o CIAF nada mais é que um sistema operacional, como fosse um aplicativo do seu celular, no qual você vai registrar os eventos patrimoniais, orçamentários e financeiros, é o POF. Esses eventos patrimoniais, orçamentários e financeiros são eventos a débito e a crédito, ou seja, você vai debitar e creditar no sistema contabilizando esses eventos. Não só contabilizando, mas também fazendo os outros eventos que a gente chama de nota explicativa, fazendo os outros eventos contábeis que são necessários, tá? Primeira informação, o CIAF tem como principal objetivo integrar e centralizar, não existe CIAF 2, entendeu? O processo contábil e financeiro do governo federal. Então, CIAF é federal. De forma a possibilitar o maior controle e transparência da execução orçamentária e pública, né? Da execução do orçamento. Certinho, pessoal? Então, assim, ó, só temos uma LOA, só temos uma conta única do Tesouro Nacional e só temos um CIAF, ou seja, um sistema para representar a execução contábil e financeira. Essa forma de ter uma conta única, uma LOA, é para você justamente centralizar e ter maior controle. Já a pessoa tem várias LOAs, várias contas únicas, né? Isso não seria legal. Lembrando que o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, é um sistema que acompanha as alterações da LOA. Então vai ao encontro da elaboração, aprovação e alteração. Já o CIAF, pessoal, se destina ao registro da execução orçamentária financeira. Então, cuidado, se falar alterar a LOA, né, eu não estou executando a LOA, estou alterando a LOA. É uma forma de execução sui generis, digamos assim. Aí você usa esse sistema aqui, CIOP, tá? Agora, se está executando mesmo, empenhando, liquidando e tal, aí é CIAF. Por razões de segurança, a conformidade diária, como o nome já diz, é todo dia, só poderá ser dada por operador que registre documentos no CIAF. Pessoal, tem um princípio no CIAF que é assim, quem faz aquilo não é aquele que controla aquilo, porque conformidade é um sistema de controle. Então, por exemplo, se eu fiz uma coisa errada e vou me controlar, só eu, não tem ninguém acima de mim, com certeza eu vou dizer que está certo, né? Para ninguém me pegar na corrupção. Então, o sistema de segurança impõe que, uma vez o documento seja inserido no CIAF, outra pessoa que tem essa função venha lá e faça essa conformidade. Então a resposta está errada, né? Não poderá ser o mesmo que inseriu o documento. Lembrando, conformidade diária realizada pelos titulares da UG ou por operadores por eles indicados. Ou seja, não é a pessoa que inseriu o documento, é outra pessoa. Ela, por razões de segurança, não poderá ser dada por operador que registre documentos no sistema, salvo, que é o que não está na questão, se autorizado pelo
titular da respectiva unidade gestora. Aí pode acontecer isso, então tem esse salvo aí, tá? Conformidade de operadores, realizada por titulares da unidade gestora ou por operadores por eles indicados. Então, conformidade de operadores é a conformidade não para ver os documentos inseridos no CIAF, e sim a conformidade para saber quem está inserido nos documentos no CIAF, tá? Saber se eles estão em férias ou coisa parecida. Conformidade documental, realizada pelos titulares da unidade gestora ou por operadores por eles indicados. Conformidade documental, que nesse caso não é diária, é a conformidade para saber, principalmente, contas a pagar, contas a receber, o que acontece no CIAF. Conformidade contábil, realizada pelas unidades gestoras no setor de contabilidade, visando validar os valores registrados no CIAF. Então, conformidade contábil é a conformidade não dos documentos, e sim dos valores que esses documentos têm. Tá? Então, nós temos aqui mais duas questões. Ó. Com autorização do titular da respectiva unidade gestora, a conformidade diária poderá ser dada ao operador que registrou esse documento. Isso é excepcional, correto a questão, tá? Com autorização do titular da unidade gestora, o operador que registra o documento no sistema pode dar conformidade diária, certo? A mesma coisa, mas de modo diferente. Não há necessidade de um documento extraído do CIAF ser autenticado para ser reconhecido como dado oficial e divulgado. Falso, pessoal. Tem que ter essa autenticação. Então, assim, nós temos aqui um computador, por exemplo. Está aqui o computadorzinho na mesa, né? Está aqui você digitando lá, parará, parará. Esse documento está virtual aqui, ó. Aí eu quero imprimir esse documento. Esse documento, ao sair do sistema operacional, ele não tem validade nenhuma, entendeu? Ele não tem nenhuma validade, entendeu? Ele é um documento solto, na sua mão. E aí você leva lá para o seu chefinho, o chefinho vai lá, autentica, diz que está tudo certo, ele vira um documento oficial. Então, por isso que sim, precisa dessa autenticação. Não é possível corrigir qualquer irregularidade após a contabilização do documento no CIAF. Falso, pessoal. Falso. Existe a possibilidade, mas toma cuidado. Existe um princípio chamado princípio da inalterabilidade documental, que é o seguinte. A inalterabilidade diz respeito às informações de todos os documentos incluídos no CIAF, após a sua contabilização. Então, assim, tem aqui o computadorzinho, né, que você vai trabalhar daqui a pouco, né? Tem aqui a mesinha que você trabalha e tem aqui você trabalhando, tá? Aqui o tecladozinho, você digitando aqui no teclado. Beleza. Vamos imaginar que você inseriu aqui, ó, uma nota de empenho no CIAF, tá? Tá aqui o CIAF, representado por esse sistema operacional. E aí, esse nota de empenho, pessoal, em vez de ser 10 mil reais, você digitou R$1.000. Você digitou R$1.000. O que vai acontecer? Está faltando 9. Esse documento aqui, pessoal, ele não pode ser mais alterado. Ele não pode ser mais mexido. Ah, então o que eu faço então para alterar e colocar mais 9.000? Você vai inserir uma nova nota de empenho, dizendo, nota de empenho número tal, 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 onde se lê 10 mil, leia-se, onde se lê 1.000, leia-se 10 mil reais. Inserir, nesse caso aqui, mais 9 mil reais. Você vai debitar e creditar no sistema, beleza? Então você vai debitar e creditar mais 9 mil reais aqui. Então assim, por quê? Porque se eu ficar inserindo correções no próprio documento, eu nunca vou saber se aquele documento foi corrigido. Isso pode influenciar na auditoria, nas fiscalizações. Se eu sei que esse documento aqui está inalterado e esse documento corrigiu, fica mais fácil de saber por que você corrigiu, por que você errou. Será que você errou por maldade, dolosamente, culposamente? Então isso faz com que haja um nível maior de auditoria por meio do controle interno, tá? Então assim, é possível corrigir qualquer irregularidade da documentação após? Sim, é possível, mas não nele, entendeu? Inserindo novos documentos no CIAF. Tem que ser da mesma natureza. Conforme macrofunção pertinente ao CIAF, os titulares das unidades gestoras podem indicar operadores para efetuar a conformidade documental que esteja sob a sua responsabilidade. Perfeito, pessoal. Então, os titulares aqui, ó, vão indicando aquelas pessoas, né? Que vão tendo o que a gente chama de nível e perfil. Tá? Nível é até onde posso ir. Até onde eu posso ir. Tá? E perfil é o que tema eu posso mexer. Então, por exemplo, que tema eu posso mexer? Eu mexo só com empenho. Tá? E que nível eu posso ir? Eu posso mexer em empenho até R$1 milhão. Entendeu? Então, até R$1 milhão é meu nível. O meu perfil é o empenho.
Isso faz com que no sistema de auditoria lá na frente, eu consiga identificar facilmente que aquele fulano tem esse nível e tem esse perfil. Se todo mundo mexesse em tudo, ficaria muito mais difícil eu identificar. Apesar de ter sistemas mais condizentes hoje em dia, mas é mais fácil assim você identificar, tá? A ausência da conformidade de controle documental ou o registro de atos e fatos de gestão com restrição de conformidade, de controle documental, implica o registro de conformidade contábil com restrição. Muita atenção a isso aqui, pessoal. Conformidade de registro de gestão, resultado com restrição ou restrição. Agora, conformidade contábil é um resultado com ocorrência ou sem ocorrência. Então, assim, quando você faz a conformidade contábil, você fala assim, ó, tem uma ocorrência aqui, não tem ocorrência. Mas para restringir ou não, já é outro tipo de conformidade, chamado de conformidade de registro de gestão. Então não confunda uma coisa com outra, tá? Para restringir, tem que ser esse nominho aqui, tá? Para só dizer que tem ocorrência ou não de alguma coisa, é a conformidade contábil. É como se eu, por exemplo, fosse analisar um documento e falasse assim, aqui tem um problema. Eu já identifiquei. Aí mando para outra pessoa correspondente para restringir ou não restringir aquele documento. Entendeu? Para que as coisas não sejam encaminhadas até o pagamento, por exemplo, se for um empenho, evitando assim essa fraude e evitando o desembolso de dinheiro para uma fraude, por exemplo. De acordo com instrução normativa do TCU, o Serviço Social de Comércio, SESC, deve formalizar seus processos de contas ordinárias para julgamento, incluindo a apresentação do rol dos responsáveis, com indicação dos titulares da entidade e substitutos, durante o período a que se refere as contas. Isso é muito legal, pessoal, porque há muito tempo os serviços sociais autônomos, SESC, SEBRAE, SESI, SEST, eles, na hora de prestar contas e usar a contabilidade, eles usam a prestação de contas públicas e a contabilidade pública, até pelo vulto do dinheiro que eles recebem, tá? Bom, o que é rol dos responsáveis? Base é o agente que pode atuar em uma ou mais naturezas de responsabilidade na unidade gestora, nesse caso SESC não é público, mas recebe dinheiro público, por um ou mais períodos. Dessa forma, o controle é realizado por um período de efetiva gestão do agente, período em que praticou os atos de gestão. Então, o rol dos responsáveis é o rol das pessoas que mexeram no CIAF, tá? Ato de gestão é todo e qualquer ato administrativo que importa alteração de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, que é o POF, né? Patrimonial, orçamentário e financeiro. Então, assim, você mexeu com um dado orçamentário, financeiro e patrimonial, você faz parte do rol dos responsáveis. Agente responsável, servidor federal, cadastrado na tabela de credor como pessoa física, responsável pelo ato de gestão executado em âmbito da unidade gestora, integrante do CIAF, podendo ser, no exercício da sua função, titular, substituto e interino. Tá aqui, ó, titular e substituto. Tá vendo? Então, provavelmente a questão vai estar certa. Período de responsabilidade, que é o período de tempo, né, onde as pessoas vão ter poder para inserir dados no CIAF, tá? Cadastramento. O cadastramento tem que ter um nome completo, por extenso, tarará, identificação da natureza que ele pode mexer, identificação dos períodos que ele pode mexer, identificação dos atos formais de nomeação, designação e exoneração, endereço residencial por completo e endereço e correio eletrônico, e-mail, se houver, e obviamente todo mundo vai ter que ser inserido no CIAF, tá? Então a resposta está correta, pessoal. O pessoal que trabalha lá no SESC também vai ter que fazer isso. Claro que muita gente lá em 2013 teve muita dificuldade, porque eu acho que a norma foi de 2011, 2012, se não falha a memória, obrigando que esse SESC, esse SESI, utilizem a prestação pública e a contabilidade pública para representar os seus dados na área pública, tá? Então, mas hoje, com certeza, ninguém cai mais nessa casca de banana. Denomina-se documento contábil o documento gerado pelo subsistema de contas a pagar e a receber do CIAF. Esse sistema é muito cobrado em prova, contas a pagar e receber. O contas a pagar e receber é um subsistema do CIAF Web que permite gerenciamento de compromissos de pagamento e recebimento a partir do registro de documentos que os originam. Nesse caso, por exemplo, nós temos o DARF, a GRU, a GPS, tá? Que são documentos de entrada. Ok? E temos, pessoal, a ordem bancária. A ordem bancária é um documento de saída de valor. Esses documentos são inseridos no contas a pagar e receber, tá? Tais como notas fiscais, recibos, autorizações de diárias e suprimentos de fundos.
ele possibilita ainda a emissão automática de ordens bancárias e documentos de recolhimento de tributos e contribuições correspondentes aos compromissos. Os documentos gerados pelo subsistema contas a pagar e receber são denominados documentos contábeis. Opa, documentos contábeis, então, provavelmente a questão vai estar correta, né? Que é o documento de origem, então aqui eles, documento hábil e documento de referência ou relacionado. Então existem 3 documentos inseridos nele, que são documentos gênero, né? As espécies dependem do tipo que você vai inserir no CIAF. Então a resposta está também correta. Documento contábil é o documento inserido nos contas a pagar e receber. E assim finalizamos nossa aula de revisão. Espero que você tenha gostado. Claro, assista mais uma vez, 2 vezes, que com certeza aquelas coisinhas mais longe vão começar a ser melhor memorizadas por você e a sua preparação final vai ser muito legal a fim de ter mais desenvoltura na hora da resolução das questões. Tudo certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato aqui nas nossas redes sociais ou mesmo aqui nas mensagens do vídeo aqui no nosso canal de YouTube. E claro, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, nos seus grupos. Ficaremos muito felizes desse vídeo ser expandido, porque quanto mais expandido, mais nosso canal vai crescendo, mais vídeos vão chegando a vocês, por exemplo. Tudo certo? Desejo a todos uma excelente prova, tá? Façam uma prova, vão com garra mesmo, estamos na torcida por vocês, dessa vez vai dar certo. Com certeza você vai ser aprovado, vai ser aprovada neste concurso que você tá tão sonhando ser servidor, ser servidora pública. Tudo bem? Mais uma vez, se tiver dúvidas, podem entrar em nossos canais aqui, nossas redes sociais, ou mandar mensagem aqui abaixo. Estaremos juntos nessa reta final. E claro, se você está assistindo esse vídeo para o futuro, também serve para outras provas de concurso. Estamos juntos nessa empreitada rumo à sua aprovação. Tudo certo? Bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!